Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. O like de vocês é o pagamento da artesã. Então eu preciso do like de vocês. E outra coisa, muitas meninas estão reclamando que estão inscritas, que acionaram o sininho e que não estão sendo notificadas. O YouTube às vezes está fazendo isso mesmo. Então, gente, curte o vídeo, porque você curtindo o vídeo, o YouTube vai entender que você não só se inscreveu, mas você tem interesse nesse conteúdo. E aí ele vai passar a te notificar, tá? Então, é uma via de mão dupla. Eu daqui, vocês daí, e a gente cresce junto. Então é isso. Nós vamos hoje fazer um barrado de pano de prato com um tecido, desses tecidos de faixas, que vocês já devem ter visto aí na região onde vocês moram. E a novidade dele é que o babado dele de baixo vai ser em escalope. É esse barradinho aqui. Olha que gracinha, gente. O barradinho dele é todo em escalope, que é esse formatozinho que parece conchinhas, tá? Escalope vem de conchas. Nós vamos fazer um pet aplique aproveitando o próprio tecido, ó. Que é uma ideia bem legal. Às vezes você tem um tecido que tem uns desenhos super legais e você não se toca que você pode aproveitar esses desenhos para fazer um pet aplique bem interessante também, tá? Então a gente vai fazer, a traseira dele tá super bonitinha, toda embutidinha, passo a passo, gente, está bem detalhado, tenho certeza que vocês vão amar. Tem sugestão de preço no final, que eu sei que vocês adoram. Então é assim, meus amores. Nós estamos na semana encostadinha do Natal, agora final de semana é véspera de Natal, então eu já vou começar essa semana desejando um feliz Natal para vocês, que vocês tenham muita prosperidade dentro do lar de vocês. Natal é uma data de comunhão com a família, Natal é uma data que eu lembro muito dos meus pais, que não estão infelizmente comigo, mas a gente se reunia. Eu não sou cristã, mas meus pais eram. Então, a data do Natal era muito importante para minha mãe, a gente se reunia em volta da mesa, acontecia uma oração e a gente ceava todos juntos. Então, era muito importante. Esse meado da Violeta. Deixa eu pegar ela aqui. A Violeta, ela quer desejar um Feliz Natal também. Essa aqui é a Violeta, a maioria das meninas já conhecem. Como todo gato, ela não gosta muito de agarrar, ela gosta de ela fazer carinho, mas quando a gente vai pegar ela rapa fora. Então é isso, meninas. Um Feliz Natal para vocês, muita felicidade. Eu espero que vocês continuem comigo. Vamos ficar assim, ó, juntinha no próximo ano, nesse ano que está entrando, 2023. Grande beijo. Um queijo. E vamos trabalhar. Então, gente, nós vamos começar a fazer o nosso barrado. Esse é um barrado bem bonitinho, é um barrado com babado em escalope, tá? Então é assim, você vai comprar o tecido do pano de prato do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa. Vai, ó, fazer a bainha nas laterais, de preferência uma bainha que seja fininha, estreitinha, que facilita no acabamento. Quem acompanha o canal já sabe, eu costumo fazer 2 barrados. Eu faço um barrado principal, que é o que nós vamos fazer hoje. E eu faço também na outra extremidade um barrado que eu chamo barrado secundário, que é esse barradinho aqui, tá? Ele é um barrado estreito,
Deixa eu virar assim que acho que dá pra ver melhor. É um barradinho mais estreito, que tem na beirada um elo de tecido, que é para dona de casa pendurar na sua cozinha, tá? Se você quiser aprender a fazer o barrado secundário, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha aqui, já tem aqui no canal uma aula que é 3 dicas de acabamento para pano de prato, tá? Então eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho por aqui por cima. É só clicar, gente, vocês já vão direto para essa aula. Ela é bem necessária, bem útil, principalmente se vocês pretendem comercializar o que vocês fazem, tá? Aí vamos lá. Como vocês viram, vou dar as medidas do material e depois nós vamos no passo a passo. O que nós vamos precisar para fazer o nosso barrado? Desse material aqui, ó. Beleza? A base do nosso barrado, nós vamos precisar de uma tira de tecido. Aqui eu tenho uma tira de tecido de tricoline. É um tecido, aqueles tecidos que vem em faixa. Você pode utilizar ele ou não tem problema, tá? Pode utilizar um tecido comum. Aqui, como é um tecido em faixa, eu cortei a faixa. Então, foi 14 centímetros, 13 centímetros. Mas você pode cortar, se você for fazer um tecido sem ser faixa, pode fazer até 10, tá? Centímetros assim. Agora, no assim, é preciso que você corte com 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, para poder sobrar, ó, 1,5 centímetro de cada lado para você fazer o acabamento, tá? Esse aqui é a base do nosso barrado. Como eu já falei aí, nós vamos precisar fazer um babado em escalope. Escalope, esse nome vem de conchas, tá? Então, ele tem o formatozinho da concha, aquele formato arredondado da concha. É uma técnica, tá? Então, é assim. Para fazer esse barradinho, nós vamos precisar assim, do mesmo tamanho que o nosso barradinho, aqui, na largura, mesma largura que o nosso barrado, tá? Ele não é franzido. E aqui no comprimento, 26 centímetros. Porque nós vamos dobrar, aí ele vai ficar com 13 centímetros, tá? Que é quase que a largura das nossas conchinhas. Nós vamos riscar. E nós vamos precisar também de um aviamento para fazer esse acabamento aqui, ó, da beirada, tá? Você vai utilizar o aviamento que você tiver na sua casa. Pode ser uma cianinha, pode ser um viés, enfim, o acabamento que você tiver. Mas aqui nesse caso eu vou fazer com esse aviamento aqui, que aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, ele é conhecido como galão, tá? Ele é uma imitação, ó, de passa-fita. É bem baratinho, gente, então vale a pena porque é bonito, é fácil de colocar e bem barato. E nós vamos utilizar também um pet aplique. Existem vários pet apliques no mercado, desenhos, né, na internet. É só você clicar na internet, procurar pet aplique, que você vai ver vários. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou fazer esse bulizinho, que é exatamente esse bule aqui, ó. Então, o que eu fiz? Num quadradinho, eu cortei isso aqui, ó, recortei, e tem um pet aplique muito bonitinho para você colocar. Então, isso vai da criatividade de vocês. Não tem, mas tem um tecido que tem uns desenhos grandes de flor, de alguma coisa que você possa aplicar no tecido, no seu pano de prato. Nossa, tá valendo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é o nosso babado. Vamos fazer o nosso babadinho escalope.
Babado em escalope, ele não é franzido, tá? O desenho do babado é justamente esse formato escalope que eu falei para vocês. Primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos pegar esse nosso tecido, que no assim tem 26 centímetros, nós vamos dobrar ele frente com frente, passar e vincar, tá? Aí, aqui a dobra do tecido. Na dobra do tecido para cá, nós vamos marcar 2 centímetros, colocar aqui a régua e riscar, beleza? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso barradinho aqui, ó, em cima do babado, em cima do pano de prato, já com a bainha. E vamos riscar aqui, ó, na beiradinha do pano de prato, rente ao pano de prato, e vamos riscar do outro lado a mesma coisa. Aí vai ter isso aqui, ó, esse recorte aqui. Deixa eu tirar o pano de prato de baixo, que acho que dá para visualizar melhor. Ó, vai ter esse desenho aqui, tá? Nós vamos dobrar ao meio, ó. Dobrar ao meio, passar e vincar, só para saber onde é o meio, gente, beleza? Tá aqui, o desenho tá aqui, o risco tá aqui. Vamos pegar uma superfície arredondada, aqui eu tô pegando essa minha linha aqui. Você pode pegar um copo, você pode pegar uma xícara, tá? O tamanho que você quiser. Então, aqui você vai centralizar ele aqui, ó, no vinco, tá? Centralizou ele no vinco, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele está centralizado no vinco. Então, nós vamos riscar aqui, ó, até a metade. Eu tô fazendo aqui com lápis, porque com lápis vai dar para vocês visualizarem melhor, tá vendo? O que nós queremos é só isso aqui. Aí, nós vamos vir, ó, encostando aqui e encostando aqui, tá? Ó. Ó. Tá vendo aqui? Então, nós vamos partir daqui, ó. Nós vamos costurar assim, ó, gente. Aqui, com retrocesso, aqui é onde está aberto, tá? Com retrocesso, vim aqui em cima do risco. Depois vim aqui na parte arredondada, ó. Só fazendo esse desenho aqui dos arredondados. Aí, chegou aqui no final, em cima do risco, arredondando. Quando chegar aqui, ó, você vai em cima do risco ainda, vir costurando aqui e dar o retrocesso, tá? Ponto reto pequenininho, tá? Ponto reto pequenininho, que ele acomoda melhor nas curvas. Retrocesso no início, retrocesso desse jeitinho aqui, ó. Tá costuradinho. Próxima etapa, nós vamos recortar, deixando uma margem bem pequenininha, de meio centímetro em toda a volta, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Todo recortadinho. A margem, gente, bem pequenininha, tá? Cuidado para não cortar onde vocês costuraram. Então, é assim, nós vamos desavessar isso aqui. Nós vamos desavessar. Para desavessar partes arredondadas e ficar ela acomodar direitinho a costura por dentro, nós temos que fazer aqui piques. Por quê? Por menor que você faça a margem, esses cantinhos aqui, ó, eles ficam muito grudados. Então, nós vamos dar um pique, ou seja, nós vamos cortar rente até lá a beiradinha, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem. Ó, aqui nós vamos cortar até lá na beiradinha, pertinho da costura. Fazer um talhozinho. Aí vai ficar assim, ó, ó.
Tá vendo aqui? Se ao desavessar, você notar que tá embolado, tá torto, você volta pro avesso e dá mais um pique. Agora nós vamos desavessar e passar direitinho isso aqui. Ó, tá passadinho direitinho. Nós vamos lá pra máquina e vamos rebater essa costura aqui, ó. Na beiradinha. Eu vou usar o ponto de pesponto mesmo, ponto reto. Se você tiver um ponto decorativo que queira utilizar, pode, tá? Linha branca, normal, porque o tecido é claro. Aí você vai adequar a linha de cima, a linha do seu tecido, né? A cor do seu tecido. E tá aqui, ó, já costuradinho, tá? Ó, fiz o pesponto toda a volta. Aí assim, sempre quando a gente vai fazer isso, sempre fica torto aqui. Então, para a gente nivelar e ficar num tamanho razoável, nós vamos ter que dar uma medida. Esse babado, ele vai ficar assim, ó, gente. Como nós cortamos já no tamanho certo, ó, ele vai ficar assim. Agora é a hora de vocês saberem o tamanho que você quiser, tá? Você pode fazer o babado só aqui e aqui o tecido, ou você pode subir um pouquinho e fazer ele um pouquinho maior. Isso você vai ter que escolher agora, tá? Ver direitinho o que você acha melhor. Eu vou fazer o babado desse tamanho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó. O meu babado vai ser da ponta até... Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó. 6 centímetros, tá? Então, eu quero 6 centímetros de babado. Vou cortar ele com 7, porque tem a margem de costura. Então, cortei. Agora, nós vamos colocar o nosso barrado no nosso pano de prato. Primeira coisa, o pano de prato com o avesso para cima, tá? O babado com a frente para cima. Por que eu estou dizendo a frente para cima? Porque se você... Aqui para mim é indiferente, porque eu peguei um tecido de poá, um tecido de bolinhas. Mas se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, quando você dobra ele para riscar, um lado vai ficar o desenho de cabeça para baixo, o outro lado vai ficar o desenho de cabeça para cima. Então, é claro que o lado que o desenho tá de pé é o lado da frente. Então, o lado da frente fica para cima, tá? É por isso. Lado da frente para cima, pano de prato avesso para cima. Se você é iniciante, você vai fazer uma costurinha aqui na beiradinha, que é uma costura de proteção. Se você se sente seguro que acha que não tem necessidade, você pode pular essa etapa e nós vamos estabilizar logo o nosso tecido aqui. De que forma? Lembra, vou pegar o meu pano de prato, o meu tecido, na beirada do tecido, na parte de cima do desenho, eu vou virar meio centímetro, passar e vincar, porque esse é o acabamento, tá, desse tecido, para ele ficar com o acabamento bonitinho. Ó. E isso você vai fazer na parte de cima do desenho. Porque, ó, aqui o meu desenho, ele tem uma direção, na parte da cabeça do desenho, eu fiz esse vinco, tá? Então, o barrado com o avesso para cima, nós vamos colocar ele aqui e eu vou centralizar ele. Ó.
Então, você vai observar que vai sobrar 1,5 centímetro de cada lado. Aqui você vai alfinetar e fazer uma costura de um pezinho de máquina. Aí tá aqui, ó, já costurei um pezinho de máquina aqui, retrocesso no início, retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, eu vou deixar na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link da aula de pé de máquina. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Você tem que saber o que é um pé de máquina, você tem que saber como fazer um pé de máquina, porque na costura criativa, quando você vai ver alguns vídeos, na maioria deles tem esse termo, tá? Então você tem que saber do que se trata. Nós vamos agora, eu não dobrei aqui, nós vamos jogar essa parte aqui lá pra frente. Ó. Nós vamos puxar o nosso babadinho em escalope pra cá. Eu fiz ele com tecido mais claro justamente para destacar, tá? Você vai observar que nas duas extremidades, ó, vai sobrar aqui 1,5 centímetro. Essa partezinha aqui nós vamos dobrar para dentro, ó. Rente, ó, rente ao tecido do pano de prato. Passar, vincar e alfinetar. Vamos fazer isso nos dois lados. Por que que hoje eu estou fazendo assim? Porque tinha muitas meninas falando assim, ah, Glácia, quando eu dobro antes nunca dá certo. Gente, se não dá certo dobrando antes do jeito que eu ensino, que pra mim é mais fácil, faz de outra forma, faz assim, ó, tá? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá pra máquina, vamos fazer uma costura aqui, ó, rebatendo essa costurinha aqui de baixo, aqui na lateral, aqui em cima, aqui e com retrocesso. Isso feito, nós vamos pegar o nosso aviamento. Eu vou cortar aqui com 1 centímetro para cada lado maior, para fazer o acabamento lateral. Aí o que você vai fazer? Você vai dobrar aqui, ó. Você vai ver o lado da frente, o lado aqui do verso. Vai dobrar 1 centímetrozinho, colocar aqui. Eu geralmente venho costurando sem alfinetar. Aí eu sempre olho para ver se esse desenho que faz de conta que esse verdinho aqui do centro tá batendo na beirada do barrado, que aí ele vai ficar todo ele, ó, na mesma direção, tá? Quando chegar aqui, eu corto o excesso, dobro também, faço o acabamento, costura embaixo, na lateral, em cima, na lateral. E tá aqui, ó, gente, que bonitinho o nosso barrado. Só assim ele já tá bem bonitinho, né?
Esses barrados, esses tecidos com faixa, para quem vai comercializar, vale muito a pena, tá? Porque ele destaca muito. Você compra eles e compra tecidos que são tecidos para complementar, né? Tecidos lisos, tecidos de poá. Tenho certeza que vai ficar super bonitinho a sua peça. Eu vou colocar um pet aplique. Como eu falei no início, eu cortei, ó, eu peguei um pedaço que sobrou aqui do lado esse bulizinho aqui, ó. Eu cortei e eu vou colocar ele aqui. E vou colocar ele aqui assim na diagonal, como se ele estivesse deitadinho. Eu não gosto muito de coisas muito certinhas, ordenadas, não. Eu acho que tudo que causa um desequilíbrio chama o olhar, tá? Torna-se diferente. Eu vou colocar aqui. Então, vocês podem ver que com essas faixas de tecido, vocês podem ajudar a fazer o pet aplique em qualquer outro tecido. Mesmo se aqui fosse um outro tecido, um tecido florido, qualquer coisa, eu poderia utilizar os bulizinhos aqui colados, tá? Se você trabalha com papel termocolante, você vai colocar o papel termocolante aqui no avesso do tecido para estabilizar ele aqui. Como eu trabalho com... eu gosto de fazer meus pet apliques Eu gosto de fazer meus pet apliques com a cola de tecido, tá? Gente, o efeito é o mesmo e a diferença no preço é demais. Porque, ó, por exemplo, essa aqui eu não tô mostrando a marca, porque eu não tô fazendo patrocínio de nada. Mas você vai procurar a marca da sua confiança aí no mercado. Essa aqui minha é uma marca boa, é aquela marca que tem colas de tecido também, tá? Que é muito conhecida. Então, esse aqui vem escrito cola pano. Por exemplo, essa minha aqui, ela tem 100 gramas. 100 gramas dá para fazer muita coisa. Foi R$11. E 100 gramas dá para fazer muita coisa mesmo. Ela tem um biquinho aplicador, então esse biquinho economiza. Eu vou passar a cola nela toda, no tecido todo, direitinho. Se você quiser fazer e depois fazer o com pincel, não tem problema, mas é desnecessário, tá? Tá aqui o pet aplique já colocado. Então é assim, vocês viram que eu passei o ferro em cima, né? Essa cola de tecido, essa cola pano, ela não depende, a colagem dela não depende do ferro quente, não. Ela cola de qualquer forma. Eu utilizo ferro para quê? Para acelerar o processo, e não só para acelerar o processo. É que eu observei que quando a gente faz com a cola, o pet aplique com a cola pano, o que acontece? Tem o pano de baixo, tem a cola e tem o pano de cima, que é a aplicação. 3 camadas. Quando a gente cola e não passa o ferro, o que acontece? Entre essas 3 camadas, criam-se, em alguns lugares, bolhas de ar. Vai colar do mesmo jeito. Só que, depois que ela seca e a bolha de ar evapora, vai ficar enrugadinho o tecido. Se você coloca logo o ferro quente, ele vai esticar o tecido e expulsar essas bolhas de ar. Então ele vai ficar esticadinho, não vai ter problema nenhum, tá? E fica mais bonitinho. Agora nós vamos fazer o caseado em torno da peça, tá? Toda ela um caseadinho. Você vai utilizar o que a sua máquina te possibilita. Se a sua máquina tem um zigue-zague, utiliza aquele bem pequenininho. Se a sua máquina não tem zigue-zague, mas tem o ponto de casear mesmo, pode utilizar. Se sua máquina só tem um ponto reto,
Você pode utilizar o ponto reto em volta dele todo, ele bem pequenininho, tá? Em volta dele todo. E se você quiser agregar mais valor à sua peça, depois disso feito, você pode vir com o caseado à mão. Se você não sabe fazer o caseado à mão, tem aqui no canal uma aula de caseado à mão. Então, eu vou deixar o link da aula de caseado à mão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, meus amores, já vai direto para essa aula. Conhecimento é poder, poder nas mãos, tá? E poder fácil, é só você clicar. E tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho com o pet aplique direitinho. A minha sugestão de preço para esse pano de prato com esse acabamento é R$15, tá bem pago, tá? Se você, é claro que isso vai depender da região onde vocês moram, do valor do material que vocês compram, da quantidade também, porque quando a gente compra em quantidade, a gente compra em atacado, enfim, vai depender de alguns fatores. Mas R$15 é um bom preço, um preço que dá para ser vendido, tá? E você pode negociar com pessoas do seu entorno, amigas que vendam revista, que já tem uma clientela. Você coloca dentro do saquinho direitinho e passa para elas a R$12, para elas venderem ao seu preço, que é 15. Aí você cobra delas R$12. É claro que você vai ganhar um pouco menos, mas vai valer a pena pela circulação do seu trabalho, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, o avesso dele fica assim, parecendo só o babadinho com o escalope, tá? Esse babadinho é fácil de fazer e fica muito bonitinho. O efeito dele é muito bonitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.